E aí, pessoas, como vocês estão, seres, vamos terminar do Céu e Inferno de Allan Kardec. Nossa, acho que falta pouco para nós terminarmos. Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Vamos tentar. A gente tá aqui, dá pra ler, acho que super rápido. Super rápido assim pra terminar hoje, né? Mas vamos lá. Capítulo 7. Espíritos endurecidos. Lapomerai. Castigo pela luz. Numa das sessões da Sociedade de Paris, na qual se discutira a questão da perturbação que geralmente segue-se à morte, um espírito ao qual ninguém aludira e não pensava em evocar, manifesta-se espontaneamente pela comunicação seguinte. Embora não fosse assinada, nela reconheceu sem dificuldade um grande criminoso que a justiça humana vinha de alcançar. Que falais de perturbação? Por que essas vãs palavras? Sois sonhadores e utopistas, ignorais perfeitamente as coisas com as quais pretendeis vos ocupar. Não, senhores, a perturbação não existe, salvo talvez nos vossos cérebros. Eu estou tão francamente morto quanto possível e vejo claro em mim, ao redor de mim, por toda parte. A vida é uma lúgubre comédia. Desastrados aqueles que demitem na cena antes da cena antes da queda da cortina. A morte é um terror, um castigo, um desejo segundo a fraqueza ou força daqueles que a temem, desafiam-na ou a imploram-na. Para todos, ela é uma amarga zombaria. A luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada, e a sutileza do meu ser castigou-se pelas trevas da prisão e acreditou-se castigar-me pelas trevas do túmulo, ou aquelas sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que suportais a obscuridade, e eu o degrado social. Plano acima de vós, eu quero permanecer eu, forte pelo pensamento, o desenho das advertências que ressoam ao meu redor. Vejo claro um crime, é uma palavra. O crime existe por toda parte. Quando é executado por massas de homens, ele é glorificado. Isso no particular, é um maldito absurdo. Não quero ser lamentado, não peço nada, basto-me e saberei muito lutar contra essa odiosa luz. Aquele que ontem era um homem. Tendo essa comunicação sintonalizada na sessão seguinte, reconheceu-se no cinismo mesmo da linguagem um sério ensinamento, e viu-se na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Com o efeito, ao passo que uns são mergulhados nas trevas ou isolamento absoluto, outros suportam durante longos anos as angústias de sua última hora. Ou, se creem ainda neste mundo, a luz brilha para este. Seu espírito goza a plenitude das suas faculdades, sabe que perfeitamente está morto e não se lamenta de nada, não pede nenhuma assistência e afronta ainda as leis divinas e humanas. Pois que escaparia à punição? Não. É que a justiça de Deus se cumpre de todas as formas, e o que faz a alegria de uns, para outros é um tormento. Essa luz faz o seu suplício contra o qual se obstina, e apesar de seu orgulho, confessa-o quando disse: Eu me basto, e sabereis muito lutar contra essa odiosa luz. E nesta outra frase: A luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada, a sutileza do meu ser. Este corpo do meu ser. Essas palavras, sutileza do meu ser, são características. Ele reconhece que seu corpo é fluidico e penetrável, à luz do qual não se pode escapar. Essa luz o transpassa como uma flecha aguçada. Este espírito está colocado entre os endurecidos porque demorou muito tempo para manifestar o menor arrependimento. É um exemplo dessa verdade de que o progresso moral nem sempre segue o progresso intelectual. Pouco a pouco, entretanto, ele melhorou e deu comunicações sabiamente raciocinadas e instrutivas, onde pode ser alinhado entre os espíritos arrependidos. Os nossos guias espirituais, rogados para darem a sua apresentação sobre esse assunto, ditaram as 3 comunicações adiantes que merecem uma séria atenção. 1. Só um instante, eu vou tomar água. Gostei dessa parte, legal. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão espiritual, porque eles são muito inteligentes, assim como somos. O bem tem inteligência assim como o mal tem inteligência assim como o bem, né?
Não podemos pensar que espíritos sofredores não têm inteligência, viu, gente? Pensar que são atrasados intelectualmente, porque não. Muitas vezes. O espírito às vezes é muito adiantado moralmente, atrasado intelectualmente, às vezes muito adiantado intelectualmente e muito atrasado moralmente. Vamos lá. Os espíritos na erraticidade estão evidentemente do ponto de vista das experiências inativos e na espera. Entretanto, podem espiar desde o seu orgulho a tenacidade formidável e rebelde dos seus erros e não os tenha no momento da sua ascensão progressiva. Disso, tendes um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso endurecido, debatendo-se contra a justiça divina, que o constrange depois da dos homens. E então, nesse caso, a expiação ou antes o sofrimento fatal e em lugar de ser aproveitado por eles e de fazer com que se sintam a profunda significação das suas penas, exalta-nos a revolta e faz brotar neles os murmúrios que nas escrituras, em sua poética eloquência, chama ranger de dentes, imagem por excelência, sinal de sofrimento humilhado, mas insubmisso. Perdido na dor, mas cuja revolta é bastante grande, ainda procura recusar reconhecer a verdade da pena e da recompensa. Os grandes erros, frequentemente, e mesmo quase sempre, continuam no mundo dos espíritos, do mesmo modo que as grandes consciências criminosas. Lutar, apesar de tudo, e desafiar o infinito, pode comparar-se à cegueira do homem que contempla as estrelas que toma por arabescos um teto, tal qual acreditavam gauleses no tempo de Alexandre. Há o infinito moral. Miserável e ínfimo é aquele que, sob o pretexto de continuar as lutas e as fanfarrices abjetas na terra, não vê mais longe no outro mundo que este. Para aquele, a cegueira, o desprezo dos outros, a desprezo dos outros, a egoísta, a mesquinha personalidade e a detenção do progresso. Não é senão muito verdadeiro a homens, que há um acordo secreto entre a imortalidade de um nome para deixar na terra e a imortalidade dos que conservam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. Lamenais. 2. Precipitar um homem nas trevas ou nas ondas de luz. O resultado não é o mesmo? Num e noutro caso, não vê nada do que o cerca e se habituará mesmo mais rapidamente à sombra que à triste claridade elétrica na qual pode estar emergido. Portanto, o espírito que se comunicou na última sessão exprime bem a verdade de cada da sua situação. Quando exclama: eu me livraria bem dessa odiosa luz. Com efeito, essa luz é tanto mais terrível, tanto mais pavorosa, quanto o atravessa completamente e torna terríveis e aparentes os seus mais secretos pensamentos. Aí está um dos lados mais rudes do seu castigo espiritual. Ele se encontra, por assim dizer, enterrado na casa de vidro que pedia Sócrates, e está aí ainda um ensinamento, porque o que foi a alegria e a consolação do sábio torna-se a punição infame e contínua do mal, do criminoso, do parricida, espantado na sua própria personalidade. Compreendeis, meus filhos, a dor e o terror que devem constranger aquele que se compraz, durante a sua existência sinistra, em combinar, maquinar os mais tristes crimes no fundo do seu ser, como se refugiasse um animal selvagem em sua caverna, e que hoje acha-se caçado para esse reparo íntimo, onde se esquiva os olhares e a investigação de seus contemporâneos. Agora, a sua máscara de impassividade foi-lhe arrancada, e cada um dos seus pensamentos reflete sucessivamente em sua fronte. Sim, doravante, nenhum repouso, nenhum asilo para esse formidável criminoso. Cada mau pensamento, e Deus sabe se sua alma os exprime, se trai por fora e por dentro dele, como de um choque elétrico superior. Ele quer se esconder na multidão. A luz odiosa atravessa-o continuamente cada dia. Ele quer fugir. Fugiu em corrida, ofegante e desesperado, através dos espaços incomensuráveis. Por toda parte a luz, por toda parte os olhares que mergulham nele. E se precipita de novo a perseguir a sua sombra à procura da noite. E a sombra e a noite não estão mais para ele. Chama a morte em sua ajuda, mas a morte não é senão a palavra vazia de sentido. O infortunado foge sempre. Caminha para a loucura espiritual. Castigo terrível, dor terrível, debater-se consigo para se desembaraçar, tal é a suprema lei, além da terra, é o culpado que se torna por si mesmo seu mais inexorável castigo. Quanto tempo isso durará? Até a hora em que a sua vontade, enfim vencida, curvar-se sobre a opressão pungente do remorso, e a sua fonte soberba se humilhará diante das suas vítimas apaziguadas e diante dos espíritos de justiça. E notai a alta teológica dos leis mutáveis, nisso ainda ele cumprirá o que escreveu
Nisso ainda ele cumprirá o que escreveu na sua altiva comunicação, tão categórica e tão lúcida e tão tristemente cheia de si mesmo, que deu na sua última sexta-feira em se livrando por um ato da sua própria vontade. Erasto. 3. A justiça humana não faz exceção da individualidade dos seres que ele castiga. Medindo o crime por não ter o próprio crime, atinge indistintamente aqueles que o cometeram, e a mesma pena alcança o culpado sem distinção de sexo e qual seja a sua educação.